Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Salete Broeto Pilastro, eu sou a Curiosa Cultural SP. Hoje eu estou conversando com o Camilo Augusto Perseguim de Oliveira, Nomão, né? Então, o Camilo é um amigo meu do ginásio. Alguém aí lembra o que é ginásio, gente? Bom, para os novinhos, ginásio é o ensino fundamental, é a segunda parte do ensino fundamental. Então, a gente se conhece, como a gente vai falar de projeto sênior, a gente pode falar de idade, né? A gente se conhece há 50 anos. Meu Deus do céu, é muito tempo. E o Camilo tem um histórico bem bacana. Ele trabalhou no mercado financeiro, a formação acadêmica dele é economia, e parou de trabalhar. E agora não quer ficar parado, como a maior parte de nós, né? A gente não quer ficar parado. E ele está começando agora com o Projeto Sênior. Camilo, então fala agora de você, que eu fiz esse breve comentário a seu respeito. Fala um pouco de você e depois a gente começa a falar do seu Projeto Sênior. Obrigado, Salete. Olá a todos que estão nos assistindo. Nos conhecemos no ginásio, ensino fundamental agora, há 50 anos. Imagino que não mudou esse mundo em 50 anos, e se a gente falando nos últimos 10 anos, não precisa nem falar. Eu sou economista de formação, 35 anos no mercado financeiro. Como a Salete comentou ainda há pouco, parei de trabalhar na virada de 2019 para 2020, e minha ideia agora é começar o Projeto Sênior, que acho que a Salete tem algumas curiosidades aí, né, Salete? Por que Sênior? Por que esse nome, Camilo? Na verdade, eu estou integrando a minha inserção agora como aposentado, sou beneficiário hoje da Previdência, e sênior por conta da faixa etária. Mas não significa que esse projeto vai tratar exclusivamente o pessoal da faixa etária de 55, 65 anos. Todos que têm interesse nesse projeto que eu tenho por objetivo colocar em andamento. Então, deixa eu entender. O seu projeto tem um tema e não obrigatoriamente uma faixa etária, é isso? É exatamente isso. Ele tem um tema. A faixa etária, não necessariamente, quando a gente fala em sênior, a gente pensa em 55, 60, 65 anos. Mas pelo tema que nós vamos tratar, eu acho que nós vamos estar abrangendo uma faixa etária na faixa de 30, 35 ou até menos, pela atualidade desse tema que a gente vai tratar logo a seguir. Então, o sênior aqui, a gente vai entender. Quando eu entrei, porque eu também era do mercado financeiro, você sabe, né? E quando eu entrei no mercado financeiro, nós tínhamos o analista trainee, o analista pleno, o júnior, o pleno e o sênior. O sênior não era o mais velho, obrigatoriamente. O sênior era o mais preparado, aquele que na hierarquia começou lá. Então, como a gente está falando de um tema bem interessante, não importa a idade, o sênior é o mais bem preparado. Estou falando, pegando o negócio já? Não, na verdade, eu tenho a impressão que esse adjetivo, que é a questão do sênior, ele confunde um pouco, porque é o que você falou. Existe o sênior como profissional, pode ser na faixa de 25, 30, 35 anos. Existe o sênior na faixa etária de 60 anos, ou 65, ou 55 anos. Então, eu trato com esse nome de sênior por estar nessa faixa etária e também por pessoas que têm uma bagagem
que pode trazer conhecimento para esse tema ou para essa atividade que eu vou procurar desenvolver nessa nova fase. Eu não sei se eu consegui ser claro. Esse tema? E qual é esse tema que você vai colocar? Pera, já estou muito curiosa. Você já viu que por eu isso sou que curiosa, cultural, sou curiosa. Na verdade, a minha ideia, eu acho que eu podia até fazer um comentário um pouco mais abrangente. Eu sou economista, sempre trabalhei no mercado financeiro. E por eu ter saído do banco e quero continuar com alguma atividade, não gostaria de ficar parado, a minha ideia é fazer realmente uma coisa totalmente diferente, sair da estaca zero. Então, apesar de eu não ter a formação específica para esse tema, para essa área que eu vou querer me inserir, que é a inteligência artificial, mas é uma atividade totalmente nova. Eu não conheço, não tenho formação acadêmica, não tenho um curso voltado para essa área, não tenho conexão rede social, ou seja, eu estou fazendo uma coisa nova, sendo da estaca absolutamente zero. É justamente para dar um entusiasmo, para descobrir coisas novas, enfim, né? É isso que eu ia te perguntar. Por que as pessoas vão querer ver o Camilo falando de um assunto que ele não conhece? Porque eu acho que é um tema, eu não conheço, tenho procurado algumas fontes de conhecimento, mas acho que é um assunto novo para todo mundo. Quer dizer, obviamente que não para aqueles que estão dentro da área. Você vê muita gente com muito conhecimento tratando desse assunto. Mas eu acho que é um assunto novo. Eu também não sei se eu vou ter essa capacidade de não conhecer o assunto, adquirir essa bagagem e saber transmitir ou gerar uma curiosidade para esse tema. É esse que é meu desafio. Me dá a impressão que você está querendo, então, fomentar uma discussão com as pessoas que vão te ouvir. É isso? Exatamente. Eu acho que você foi no ponto central. A minha ideia, porque quando você vai trabalhar, a tendência natural é você perder um pouco de conexão, você ficar mais limitado nas suas atividades, você se afastar do desenvolvimento das coisas que estão acontecendo no mundo profissional. Então, a minha ideia é me inserir, tomar conhecimento e trazer pessoas que tenham apetite de conhecer, ou que já conhecem, tenham, de alguma forma, interesse em divulgar isso com uma força maior, porque a minha preocupação não é desenvolver inteligência artificial, é entender como é que ela vai nos afetar. E nós, como sêniores, falando na nossa idade efetiva, como é que nós vamos poder nos apropriarmos disso daí e acompanharmos esse desenvolvimento, como é que ela vai influenciar na sociedade. Quer dizer, eu acho que tem um potencial para se fazer isso. Eu acho que tem um potencial de curiosidade. Não sei da minha capacidade de fazer isso. Você falou que você não tem formação acadêmica nessa área e que também não pretende ter formação acadêmica nessa área. Então, onde que você vai buscar essas informações para trazer para debate nos meios que você que já está utilizando? Então, esse é um ponto interessante, porque a minha ideia também avaliar o quanto a internet nos fornece de material para que a gente possa adquirir conhecimento sobre esse assunto. Então, eu tenho navegado em alguns grupos, por exemplo, do LinkedIn, que tem um grupo denominado Inteligência Artificial, tem no Facebook, tem um site chamado Olhar Digital, tem revistas com inteligência artificial, quer dizer, as fontes de informação, os conteúdos de informação sobre esse assunto, eles são muito grandes, são amplos. Então, acho que é um material
que fazendo uma coleta de material e usando um pouco de crítica, eu acho que dá para gerar um conteúdo para a gente colocar em vídeos e gerar um apetite, gerar uma curiosidade, gerar uma discussão. Eu não tenho como ideia fazer uma crítica sobre inteligência artificial, no sentido, olha, isso é negativo, isso... Não, pelo contrário. Olhando assim com uma pessoa como sênior, com uma pessoa fora do mercado de trabalho, o que eu acho que essa tecnologia da inteligência artificial vai poder nos ajudar e o que ela pode nos prejudicar. É esse interesse que eu tenho em fazer. Esse é o meu objetivo, né? Camilo, explica um pouco, já que nós estamos falando de uma propensão ou de uma maior parte de pessoas nessa faixa 50 mais, 60 mais, que a gente não nasceu na era digital, nós nascemos e crescemos na era analógica. Explica um pouco o que vem a ser a inteligência artificial. Inteligência artificial, na verdade, assim, até onde eu consegui entender, porque eu me introduzi nesse tema recentemente, mas ela não deixa de ser uma programação, ela é um conjunto de programas que são gerados, que são implantados nos computadores, que fazem um processamento de informações. Então, você tem, por exemplo, o aprendizado de máquina, que se chama machine learning. Tem um aprendizado profundo das máquinas. Por quê? Porque elas têm uma grande capacidade de processamento. Tem uma quantidade gigantesca de colocação, de fornecimento de informações. Então, a inteligência artificial ela é um agregado de fatores, de softwares, de máquinas e processamento que faz com que as máquinas tenham uma grande capacidade. E o mais interessante é que elas modificam o resultado, é como se elas estivessem se autoprogramando para dar respostas desconhecidas que o ser humano não teria capacidade. Eu entendo, assim, grosseiramente falando, eu não sei se eu consegui ser claro no que pode ser inteligência artificial, né? Porque eu me lembro sempre do filme, né? Quando eu falo em inteligência artificial, eu lembro lá do menininho, e não sei se você lembra desse filme, da inteligência artificial, do menininho e etc., e que ele vira gente, então não é o caso, né? Não, ele não vai ter... A nossa inteligência artificial, de fato, não tem nenhuma intenção de virar gente. Mas... então, eu queria, assim... eu tenho uma preocupação gigante com relação até onde a inteligência artificial vai se infundir em relação ao ser humano. Quando você pensa em nanotecnologia, quando você pensa em implantes de chips, e assim sucessivamente, né? Mas eu acho que essa conversa, assim, ela tem um potencial. Daí a minha preocupação de acompanhar isso um pouco mais perto e gerar algumas discussões, né? Tá? Justamente por causa disso, dessa fusão entre a máquina e o ser humano, né? Porque, de um modo geral, a gente entende que a inteligência artificial vem para ajudar o ser humano, né? Mas, por outro lado, a gente vê também que essa ajuda, às vezes, é uma ajuda meio perniciosa. Então, você tem que imaginar o seguinte... por exemplo, você pensa nas centrais de atendimento de bancos,
você pensa nas centrais de atendimento dessas operadoras de telefonia, essas operadoras de internet, nos planos de saúde, nas reservas de voos, e assim sucessivamente. Você pensa, por exemplo, não querendo me estender, mas você tem, por exemplo, o próprio Twitter tem uma plataforma que ajuda identificações com pessoas com depressão, o próprio Facebook. Então, a inserção da inteligência artificial junto à sociedade, ela é muito grande. E dependendo da atividade, por exemplo, eu até citei a central de atendimento. Quer dizer, não são mais pessoas que estão lá, são centrais robóticas. E aí o que acontece? Ela está concorrendo com o ser humano. Ela ajuda baratear, mais eficiente, é mais rápida, mas ela traz uma concorrência com empregabilidade. E por isso que eu acho que como é que nós, seres humanos, vamos conviver com isso? Como é que nós, sêniors, vamos conviver com isso? Porque a gente sabe, você, hoje, com 50, 60 anos, e mais particularmente 60 anos, se você quiser arrumar emprego, você vai ter uma dificuldade muito grande. Então, você tem dificuldade de empregabilidade, você concorre com inteligência artificial, eu acho que é uma discussão importante. E não só a empregabilidade das pessoas da nossa faixa etária, mas a empregabilidade como um todo, porque isso faz uma mudança muito grande na educação. As pessoas que estão... Imagina, nós ainda estamos já estamos aposentados, vamos assim dizer, e grande parte das pessoas na nossa faixa etária também está aposentada, mas imagina aquele pessoal da faixa dos 40 anos de idade que tem que rever todo um aprendizado, porque teve uma formação acadêmica digital já, claro, mas bem menos do que já é hoje, né? Então, até outro dia, eu não acho que não vou me lembrar aonde e quem que fez quem que redigiu. Mas quando você pegar, sei lá, 30, 40 anos atrás, você falava assim, o seu pai, o seu avô, eles têm coisa para te ensinar, porque é por conta da experiência. Hoje nós, com 50, 60 anos, a gente já não passa nada de valor, a não ser experiência pessoal, mas técnica para as pessoas de 30, 40 anos. Por quê? Porque o mundo está mudando constantemente. Então, essas pessoas de 20, 30, 40 anos que estão no mercado de trabalho, elas vão ter que estar assim, constantemente em ritmo de aprendizado. Por quê? Porque elas estão concorrendo com a inteligência artificial, que tem uma capacidade infinita de processamento, de adquirir informação e renovação. E eu acho que é desequilibrada a competição. Então, é um negócio assustador. Eu acho que denominaria um negócio assustador. É louco isso que você está falando, né? Porque da mesma forma que a gente vê isso, a gente nunca ouviu tanto que o ser humano está sendo cada vez mais valorizado, que a criatividade é cada vez mais valorizada, que as pessoas têm que estar mais presentes. É meio louco isso, né? Então, é por isso que eu acho assim, eu acredito que tudo vai depender da forma que foi conduzido esse processo. Você tem duas pessoas importantes, mundialmente conhecidas, que é o Bill Gates e o Elon Musk, que tem uma empresa que se chama Inteligência Artificial Aberta, traduzido para o português, que eles têm a preocupação com o desenvolvimento da inteligência artificial. Existe um prêmio Nobel que fala que é uma guerra perdida com a inteligência artificial.
Então, quando eu vejo essas pessoas voltadas e traçando esses comentários, eu acho que é um desafio gigante que nós vamos ter que acompanhar muito de perto. É um negócio interessante porque o próprio ser humano desenvolve algumas coisas que, se a gente olhar no longo prazo, tem um lado benéfico e tem um lado perverso, né? Vai muito de como a gente lida com isso. Eu acho que, do ponto de vista empresarial, faz sentido que você tem que tratar em capacidade de escala, customização, barateamento. Isso aí beleza, barateia o produto, consegue comprar. Mas você tem que pensar assim, e a sociedade como um todo, como é que ela vai tratar isso? Vai existir uma pirâmide, um setor da sociedade que vai se beneficiar, que vai ficar no topo da pirâmide, e os demais vão se virar com empregabilidade. Então, acho que tem que existir uma força social, uma discussão, um questionamento. Eu até acho que existe isso. Eu estou chegando agora, estou procurando fontes de informação, como não tenho formação acadêmica nessa área, mas difícil saber de onde vêm as fontes, quem são as pessoas importantes, como é que a informação navega na internet. Mas eu acho que deve ter muita discussão com relação a isso. Eu não sou... Tem que ser uma discussão multidisciplinar, né? Não tenha dúvida. Nós temos que ouvir profissionais e especialistas em muitas áreas. Então, você tem que ouvir o especialista na inteligência artificial, mas o pessoal de antropologia, o pessoal de sociologia, de psicologia, de medicina, não é? É isso, com certeza. Obviamente das áreas envolvidas também. Quando a gente fala em inteligência artificial no direito, por exemplo, que isso já está aí, né? Já está aí. Você tem escritórios que, para pareceres mais convencionais, são os robôs que fazem inteligência artificial. Você tem isso na medicina, você tem central de atendimento, quer dizer, eu acho que todos os setores que a gente imaginar, sempre vai ter alguma coisinha ali da inteligência artificial que já vai estar funcionando, né? Então, o assunto é bastante extenso, né? Agora, eu não tenho um projeto, o projeto do Camilo, eu tenho uma ideia que eu estou colocando, o que eu imagino que eu vou encontrar algumas pessoas, no final do vídeo, vou deixar lá uma mensagem com e-mail e tal, e que eu gostaria muito que eu conseguisse me aproximar de outras pessoas que você falou, de professores, de sociólogos e comunicadores, que tivessem essa ideia de discutir inteligência artificial, criar grupo, criar fontes de informação, cursos gratuitos, cursos de atualização, que a gente pudesse desenvolver um trabalho, acho que até com foco social. Isso, a primeira coisa, é pensar o que a gente pode trazer de benefício para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas, para a faixa etária, né? Entendeu? Então, de um modo geral, Camilo, esse projeto sênior é um fórum aberto para discussão, cujo tema base é a inteligência artificial, mas vai ter as ramificações todas aí em função das consequências que a inteligência artificial vai trazer para a vida, para o dia a dia de todos nós, né? Exatamente, porque tudo na vida tem um começo, você precisa dar um pontapé. Então, o que eu estou fazendo? Estou me lançando um vídeo, divulgando meu projeto, fazendo marketing daquilo que eu quero fazer. E eu acho que eu não tenho outra forma de desenvolver se as pessoas não souberem o que eu quero fazer. Pode ser que, olha, essa ideia morra na praia. Não é o que eu gostaria, né? Mas eu acho que, como é um tema interessante, eu tenho assim, muita convicção
de que vou encontrar no curto espaço de tempo e vou colocar outros vídeos no ar, vou abarcar outros assuntos, alguns assuntos que eu acho que pode até ser polêmico, tipo central de atendimento, a centro de valorização da vida, e por aí vai, né? Eu acho que tem, se a gente for citar aqui, por exemplo, carro guiado, carro autônomo, eu acho que é infindável, né? Que ele pudesse falar como é que você cuida da saúde, previsão, assim, enfim, dá. Então, acho que é um assunto interessante. Eu não gostaria, não vou converger isso para um assunto técnico, não tenho interesse em absoluto saber como é que se programa a máquina. Eu quero mais o conteúdo, discutir o que se pode, qual é o benefício que nós podemos colher e qual o benefício ou coisas que estão sendo desenvolvidas que eu tenho a impressão que, ao invés de trazer benefício, pode nos estar levando para o caminho inadequado, né? Bom, Camilo, você falou que no final do vídeo você vai deixar os seus endereços de contato, mas, de um modo geral, LinkedIn, Facebook, Instagram, é Camilo Augusto Perseguim de Oliveira. É isso, vai me encontrar, exatamente, é isso. Mas, de qualquer forma, quando eu fizer aquela legenda de final do vídeo, aí eu deixo com escrito direitinho lá para não ter problema, né? Tá? Para a pessoa conseguir. Espero que as pessoas me procurem. Eu acho que vão procurar, sim, Camilo, porque é um projeto muito interessante, que diz respeito a todos nós e que é um projeto aberto, né? Aberto para quem quiser participar. Totalmente, o assunto é muito complexo, né? Eu vou te procurar. Não, mas... Viu, Salete, você foi a primeira pessoa que, assim, no que eu comentei qual era a minha ideia, falou, pô, que legal, vamos conversar, e estamos hoje fazendo um bate-papo, encontrei outras pessoas do Banco Bradesco, e que ainda mantêm o contato, falou, pô, que ideia legal, vou acompanhar. Então, eu acho que tem um potencial grande aí de eu estar inserido com sucesso nesse tema aí, né? Eu vou divulgar para os meus amigos do concorrente, tá bom? Muito bom. Eu acho que o assunto ele é tão complexo e envolve tantas pessoas que quando a gente fala assim, é diferente você quando monta um carro, monta um computador, monta um celular, que tem uma similaridade. A visão que você tem de um assunto dessa complexidade é infindável, né? Então, acho que quanto mais pessoas estiverem envolvidas com isso, voltadas para isso, eu acho que todo mundo é benéfico para todo mundo, né? Ai, que bom. Camilo, eu adorei conversar com você, achei esse papo maravilhoso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar, mas eu achei ótimo, super sucesso no seu empreendimento e eu vou estar junto, tá? Eu estou lá. Então, Salete, eu te agradeço, nós investimos algumas horas já de bate-papo sobre esse projeto, que a gente ia fazer, esse próprio vídeo também já é fruto de nós estarmos voltados ao projeto, nós utilizamos a plataforma do OBS, utilizamos o Adobe Premiere para que nós vamos fazer edição. Tudo isso está sendo um aprendizado e está dentro daquele projeto de eu fazer uma coisa diferente do que eu fiz até então como profissional do mercado financeiro, né? Então te agradeço novamente e agradeço todos aos que nos assistiram, que têm interesse em nos acompanhar. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até logo.